Eu ainda acredito, dentro da temporada, que o City classifica na Liga dos Campeões. E dentro do campeonato, o Liverpool tem um jogo a menos que é contra o Everton, o clássico ali da cidade deles lá, de Liverpool. Mas eu acredito que o City ele termina em segundo. Está em 7º lugar, viu, Van? E se ele continuar jogando assim, ele vai brigar lá embaixo. O homem conserta, Eu espero que sim, porque o City é muito bom. Olha, eu passo um momento de oscilação, mas se começar vai dar o que falar ainda. Esse box-to-box aí começar a jogar... Você vai ver o que o Guardiola para mim é o melhor. Mas, porra. A gente está de volta na Rádio Jovem Pan falando do Manchester City. Segue o drama do Manchester City, né? A crise, o momento ruim do Manchester City nos últimos 12 jogos, apenas uma vitória. E agora foi derrotado pelo Aston Villa fora de casa. Já havia perdido o derby de Manchester para o United, Vampeta. Para mim, chega na semifinal da Liga dos Campeões. Olha. Eu sei que vai pegar. E no campeonato inglês, ele vai dar aquela arrancada e termina em segundo. O Liverpool tem muito ponto na frente. E o Liverpool... Estamos na 17ª rodada. Está indo para a 18ª rodada da Premier League. E o Liverpool sem o Klopp. Sem o Klopp, como é que vai ser o Liverpool, tal, vai sentir falta do Klopp, não sei o quê. O Klopp aí vai dar uma entrevista aí em Bragança. É verdade? Como no começo do ano. Ele é o diretor, coordenador, diretor das equipes. Ele vem aí, em janeiro ele vai estar por aí. Da empresa austríaca. Ele me ligou, falou: "Oi, Mr. Flávio." Eu falei: "Eu não sei se eu vou." Não, eu gostei de brincadeira. O fato que ele me ligou é claro que é sacanagem. Mas a vinda dele ao Brasil está confirmada. Ele estará aí em janeiro. E deve estar vivendo uma vida assim, digamos, mais tranquila, agora nesse fim de ano, né, Jürgen Klopp, porque o técnico da Premier League essa fase do ano, né, não tem sossego, né? Nem no Natal, nem no fim de ano. E ele estava mesmo esgotado, né? Tava. Que me parece o caso do Guardiola. Mentalmente esgotado. Ele não consegue enxergar. É uma coisa muito assim. Ele olha pro Lilo como ele nunca olhou, né? Ele fica desesperado. Aí você nota o... Enfim, eu nunca vi o Guardiola desse jeito. Na temporada ainda, é o que eu tô te falando. Ainda vai. Muito bom, vai. Vai, tira o Manchester City, que o Manchester City ainda chega. Ainda chega. Tem tempo ainda, né? E como disse o Bruno Prado, eles gostam de contratar aí no meio da janela. 21 rodada aí na Liga dos Campeões, esquece, quando for pro mata-mata, um monte de gente vai estar rezando pra não pegar. Você vê que eu tô falando em contratar, mas tem a questão lá do fair play financeiro, nem sei se pode. Não é impossível o City ganhar os 20 jogos. Se ele voltasse eu quero, ele pode ganhar os 20 jogos daqui pra frente, fazer mais 60 pontos. Isso não é impossível. O City pode, tem capacidade pra isso. Mas esse que tá aí vai brigar pelo rebaixamento, se não dá uma ajeitada. E como é que ficou aquela história do julgamento do Manchester City, hein? Na questão do fair play. Acho que ainda vai ser julgado, mas corre esse risco. Não acredito. Corre esse risco. Tem que ver, né? A gente sabe que tem a política, exatamente. Você vai, exatamente. Vai dar uma suspensão, mas assim, não é bem assim, tá uma multa. Não acredito. Não, como diz o meu amigo Vampeta, você não vai na Disney e mata o Mickey. Mas o Mickey cometeu não sei o quê, o Mickey vai preso. Não, o Mickey não, pô. Vamos dar... Suspende o Mickey por uns dias. Tal. Vai sobrar uma multinha aí, Flávio. É uma multa. E aí tudo bem. Aí o Sheik lá segura a bronca. Não acredito que esse... Acho... Muito, enfim. E o Liverpool tá voando, né? O Liverpool na liderança, 6 gols no Tottenham, o Liverpool 6-3 no Tottenham. E assim, a gente tem acompanhado na Premier League nos últimos anos, assim, ponto a ponto, aquela disputa ponto a ponto. Às vezes um jogo determina o campeão. E o Manchester City já vacilou em vários jogos. Mesmo assim, você acredita no City, né, Van? Acredito. E o Liverpool voando. Na Liga dos Campeões, mais ainda. Do jeito que ele tá passando aí, classificou, vai ter o sorteio, ninguém vai querer pegar. Os caras inventaram pra caramba. Aí o Brest vai se classificar e o City não. Aí começa a fazer final Brest e RB Salzburg. Aí os caras vão falar, não. Tá lá em 15º no francês e tá... Tá bem na Champions. Pois é. E o Wolverhampton do Vitor Pereira em primeiro jogo, já a vitória por 3-0 para cima do Leicester, fora de casa. Foi ovacionado pelo torcedor do Levou a sogra, no mínimo levou a sogra. Levou a sogra. Sabe como é que é, né? Também a gente fala do resultado, do desempenho dentro de campo, que determina tudo, até essa condição determina, e aqui no Brasil pelo menos determinava, né? E vai ficar marcado por isso aqui no Brasil, né? E por muito, muito tempo o Vitor Pereira, mas chegou com vitória 3-0, o Vitor Pereira, novo comandante do Wolverhampton, time que tem o André, ex-fluminense, é titular no meio de campo. André tem... João Gomes e o Matheus Cunha. E Matheus Cunha, é verdade. Tem 3 brasileiros no elenco, o Wolverhampton, Bruno Prado. Tem o Pedro Lima, que joga mais no B do que no principal, que era do Sport, na lateral direito. Ele tá lá também. O time, a briga é para não cair, não. O Wolverhampton tá na zona do rebaixamento. Mesmo com a vitória, ele continua. Ele diminui a distância para o Leicester. O Leicester passou a ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Então o Wolverhampton encostou, era uma vitória importante. É uma oportunidade que ele tem. O Wolverhampton tem donos portugueses, o Nuno Espírito Santo já passou lá, o Bruno Lage já passou lá, e agora é o Vitor Pereira, né? Então é comum que tenha técnicos portugueses ali no Wolverhampton. Ele tem essa oportunidade, e se ele conseguir manter o time na primeira divisão, ele vai ter uma sequência ali para, quem sabe, conseguir consolidar o nome dele no mercado melhor, no mercado maior. Então é uma excelente chance, né? O Nuno Espírito Santo mesmo, que foi o que durou mais tempo ali, teve algumas campanhas que ele colocou o Wolverhampton perto ali de Europa League, né? Hoje ele está no Nottingham Forest, né? Passou no Tottenham, não foi bem, trabalhou na Arábia Saudita e agora está no Nottingham Forest, que faz um ótimo campeonato. O Nottingham está no 3º ano desde que voltou à primeira divisão, né? O time do Marinax, do grego aí, que pode aparecer aqui no Brasil daqui a pouco, né? Ou com uma parceria com o São Paulo, pode comprar a SAF do Vasco, né? É um nome que está sendo muito falado aqui no Brasil. O Edu Gaspar deve trabalhar com ele, né? Inclusive, saiu do Arsenal, deve trabalhar lá com ele. Ele que é dono do Nottingham, do Olympiacos e do Rio Ave de Portugal. Mas eu cito o Nottingham porque é um português que estava lá, que é o Nuno Espírito Santo, que está lá, que já dirigiu o Wolverhampton e conseguiu crescer, né? Um time que estava no 3º ano de Premier League, depois que voltou, está brigando lá em cima, está em 4º. Nos outros 2 anos brigou embaixo. Então, estar na Premier League, mesmo brigando embaixo, é muito bom. Primeiro ano, a missão dele é manter o Wolverhampton na primeira divisão. Se ele conseguir, ele pode crescer ali de status no mercado europeu. Falamos dos brasileiros. Matheus Cunha marcou gol no jogo de ontem. Wolverhampton 3, Leicester 0 pela Premier League. O Vampeta, Vitor Pereira, hein? O Vitor Pereira não deixou assim aquela impressão positiva aqui no futebol brasileiro, mas foi contratado, chegou. Não sei se esse jogo é parâmetro para muita coisa, porque o Leicester está ali naquela briga com o próprio Wolverhampton pela permanência na Premier League e foi saco de pancada aí. Levou inclusive 2 pancadas do Manchester United pela Copa, pela Liga. Agora levando 3-0 do Wolverhampton. Não sei se é o jogo que a gente pode definir algum tipo de parâmetro, mas já começou pelo menos com vitória o Vitor Pereira por lá, Vampeta. O Leicester City, dos grandes aí, né? Da conquista ali das Premier League, com o Guardiola ali, o Liverpool, ele se meteu a Liga, uma Premier League com o Ranieri, Claudio Ranieri, né? Voltou agora à primeira divisão, estava na segunda, tem lá seu grande atacante que é o Vardy, que vai até sair agora um filme sobre a história da sua vida. Ó. Né? E o time de você vê que tem uma molde tudo mais jogadores portugueses, porque os donos são portugueses. O Vitor Pereira provavelmente está lá mais por causa disso mesmo, né? O pessoal normalmente era o Nuno Espírito Santo, sempre. A vida dele que segue, ele veio aqui no Brasil, fez seu trabalho no Corinthians, foi tentar fazer seu trabalho no Flamengo, não deu certo, estava no mundo árabe, né? E estreia com o pé direito. Mas é um time que também acredito que saia da zona de rebaixamento. Todo ano ele beira ali, mas é um time que quando joga em casa, joga bem, ganhou fora de casa. Hein? É um time pedra no sapato. É um time esse time do Wolverhampton é um time que incomoda bastante. Acredito que não caia, não. Flávio Prado, e o Vitor Pereira, hein, Flávio? Você esperava Vitor Pereira na Premier League? Eu confesso que eu fiquei sabendo ontem que o Wolverhampton é um clube de portugueses, né? É do empresário, né? Jorge Mendes. Isso justifica a ida dele lá. Normalmente se um milionário brasileiro comprar um time na Europa, é mais fácil de um brasileiro entrar por lá. E aí ele vai tentar fazer o trabalho dele, como um treinador médio que ele é, vai tentar fazer um trabalho que possa render a permanência do Wolverhampton na primeira divisão. Sonhar com mais que isso já é, né, querer demais. Eu fico imaginando como estará a conta dele agora recebendo em Libra. Libra é... Ele falou aqui, né? Não, Libra é bom. Pegou uns dólares lá no mundo árabe e foi para agora Libra, legal. Lembra ele como técnico do Corinthians, que perguntaram para ele, aí... O Flávio falou alguma coisa de realização por treinar o Corinthians, medo de perder o emprego. E aí ele falou, eu queria estar treinando o Liverpool, né? Mas estou aqui, né? Não, ele pegou mal essa declaração e teve essa também, né? Ele falou do dinheiro. Ele falou, sabe quanto eu tenho na minha conta? Eu não lembro exatamente qual que foi a pergunta, mas eu lembro que teve uma pergunta que fizeram pra ele. Ele falou, eu gostaria de estar na Premier League treinando o Liverpool, né? Mas estou aqui. E aí teve essa também na conta. Sabe quanto que eu tenho na conta, meu amigo? E nas duas ele foi sincero e falou a verdade. Claro que qualquer técnico que está no Brasil queria treinar o Liverpool. E se ele tem uma bufunfa boa, e deve ter, né, Vamos? Porra. Tudo bem, ele tem. Aumentou mais ainda. Ele pegou do Corinthians, pegou do Flamengo. Tava na Arábia Saudita. Tava na Arábia Saudita.
Rapaz, o Vitor Qual é o Pereira... time que ele tava lá? Al-Shabaab. Quem sabe? Você consegue Tá o fazer Robert diferença? Renan lá. Você consegue fazer diferença? Robert disso aí? Renan tá lá também. Quem? Consegue fazer diferença disso aí? Desses Al não sei o quê aí? Pra mim é tudo igual. Tudo time de cachorro, Al não sei o quê. Al Hilal tem um monte. Eu não consigo saber a menor diferença entre um e outro. Pra mim tá louco. Pra mim não existe isso, pô. Isso é submundo no futebol. Beleza. Não dá, pô.